Muito bem, seja bem-vindo a mais um Estudo de Casa. E já está aqui do meu lado a nossa querida Aline Braga, está falando lá de Minas Gerais e tem aqui dicas importantes para passar para você sobre a caminhada dela, a jornada dela, de que maneira ela está conquistando os resultados. Fica comigo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui ainda mais preparado. A gente sempre costuma dizer isso, né? Candidato inteligente aprende observando os exemplos de quem já está chegando lá, a primeira promoção dela, que ela vai aqui contar para você como foi. Aline, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigado a você. Sempre bom conversar aqui um pouquinho. Vamos lá, me conta aí, de onde você está falando, qual o cargo que você está estudando, como é que você me conheceu? Então, eu estou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estudo para tribunais, mais especificamente para TRT, né? A gente está conversando aqui se eu vou fazer alguma mudança agora, mas a minha base é essa. E eu conheci, foi até engraçado, né? Eu já te contei essa história que eu advogava e aí eu resolvi que não tava gostando e fui comecei a estudar para o concurso. E no início, assim, fiquei daquele jeito que a gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinha, sem método. Foi bom, assim, para um crescimento pessoal, de ver como é que eu tinha que estudar, como é que eu mesmo me planejava, mas acabava que eu ficava pulando de edital para edital, fiquei um ano assim, aprendi com erros e acertos, talvez fiz um caminho meio lento aí, mas aprendi algumas coisas e quando tinha passado um ano que eu tinha estudado sozinha, eu resolvi buscar algum coach que conseguisse encurtar esse caminho aí para aprovação. Legal. E daí, foi no Instagram que você me viu pela primeira vez, não? Não, eu nem sei exatamente onde foi, porque aí eu comecei essa busca que eu queria algum coach, mas eu tinha uma ideia muito diferente, que eu já te falei, assim, que eu queria alguém que montasse meus horários, me desse o material, me falasse assim, você vai ler dessa página até essa página, fazer esse exercício, dessa matéria, depois dessa matéria, depois dessa matéria. Então eu tinha uma outra ideia, assim, e comecei a procurar. E eu acho que eu tinha essa ideia justamente porque o que o mercado oferecia até então, desse nível que você via assim, que era o padrão, era isso. Só que eu sempre via pessoas reclamando do programa e eu queria alguma coisa assim que fizesse muito sentido para mim, que eu fosse me encontrar naquilo ali, que fosse resolver todos os meus problemas. Então, assim, eu sempre passava de um programa, e eu pesquisando, sempre pessoas reclamando que não era aquilo, que depois não entregava o que prometia. E aí, em algum desses lugares, que eu não lembro onde, nos comentários, que tinha uma pessoa reclamando, tinha uma outra pessoa te elogiando, falando que também não tinha gostado daquele outro programa, mas que tinha se encontrado com você, que era bom e que aí fazia sentido. E aí, dessa pessoa, eu não sei, eu acho que eu fui pesquisar no seu site, que tinha outras pessoas elogiando, e aí, para mim, fez muito sentido, assim, porque quando você vê vários candidatos falando bem, assim, falando que fez sentido, que estava gostando de estudar pelo seu método, foi a hora que eu falei assim, acho que eu vou dar uma chance, assim, apesar de que a gente foi conversando e eu via que não era o que eu estava buscando, assim, né? Não era aquele padrãozão, era um programa diferente, mas foi muito bom, assim, eu ter aberto minha cabeça e ter dado esse voto de confiança, que fez muito sentido. Que interessante essa história, né, Aline? Quer dizer, você estava buscando algo, encontrou algo que não era o que você pensava que queria e acabou dando certo, né? Conta um pouquinho, como é que você estudava antes? O que que você sentiu que, tipo assim, pô, eu acho que eu preciso de ajuda? Quando é que você deu esse estalo até chegar no Eu Te Ajudo? Ai, travou. Tô te ouvindo. Agora também. Tinha Alô? travado, eu não ouvi o que você falou. Ah, tá, vamos lá então. Vou repetir a pergunta. Tá. Aline, que história interessante, né? Bacana, porque você disse que estava procurando algo, acabou encontrando algo diferente do que você achava que era, e fica até aquela pergunta, aquela dúvida, né? Nossa, mas eu queria algo assim, encontrei algo que era diferente do que eu queria e está dando certo. Mas volta um pouquinho antes desse momento que você encontrou a gente, e conta qual foi o dia que você pensou assim, eu preciso de ajuda, não está dando certo fazer sozinho. Aconteceu alguma prova, ou teve alguma situação que você falou, cara, não dá, eu tenho que buscar ajuda. O que foi esse dia? Qual foi esse momento?
Foi muito isso, assim, porque como eu estudava de edital para edital, eu até, assim, por tentar ser bem disciplinada, eu mesma me programava. E daí, quando abria um edital, eu pegava aquele edital, distribuía as matérias no dia e via como que eu ia estudar, assim, e fui fazer a prova. Na hora que eu fui fazer a prova, eu vi, assim, que eu tinha progredido algo nesse um ano, porque eu me dedicava, tinha alguma programação, só que ainda assim eu via que faltava, que eu sempre fiquei ali na média, assim, de não ir tão mal, de saber algumas questões, mas também que eu via que faltava essa experiência, alguma coisa assim. Então eu ficava pensando, como que eu vou buscar esse diferencial se o que eu sei eu já estou fazendo? Então faltava alguma coisa assim de aprender o que eu precisava de diferente. Entendi. Você teve a sensação, então, que você sozinha podia ter caminhado até onde você chegou e dali para frente você não conseguiria, teria que ter essa ajuda profissional. Foi aí que você encontrou a gente, é isso? Isso, e talvez se eu tivesse sozinha até hoje, ainda tinha evoluído mais um pouquinho, mas eu acho que você tem muito mais chance de ficar insistindo em alguns erros, assim, que de cara eu já aprendi com o programa várias coisas, assim, você já aprende que você já coloca ali na sua rotina e aquilo já te dá uma diferença, assim, de metodologia. É o que mais faz diferença para mim hoje em dia. Dá exemplos pra gente. O que você, quando entrou, você teve dificuldade para se adaptar ao método? Como é que foi essa mudança, né? De como a Aline estudando sozinha e a Aline estudando com o método 3.1? Acho que a minha primeira dificuldade, assim, foi esse choque inicial de aprender que não era o que eu esperava, que era o que eu precisava, assim, não era uma pessoa mandando eu estudar de tal a tal página, de fazer tal até tal questão, e que, assim, que eu esperava muito que viesse um material e que não era isso que eu precisava. Era muito mais abrir a cabeça para um método, então, assim, no início fez muita diferença esse contato com você também, porque eu te mandava muita mensagem que a gente fica insegura, assim, acho que é natural de quem está estudando e a partir do momento que você tem vários programas de coach, da gente ficar assim, se questionar, mas é isso mesmo, mas será que eu entrego isso? Entrego a minha vida de estudos na mão dessa pessoa, e assim, fez muita diferença o suporte que você dá também, porque é o que gera toda a confiança de saber que é um programa sério e que você está comprometido ali com aquilo que você está entregando para gente. E eu acho que a primeira coisa assim que eu vi de diferença foi que eu estudava várias matérias no mesmo dia. Você já muda aquilo, como a gente estuda, revisão, que era uma coisa assim que eu sempre falo, não era por maldade, mas assim, nunca nem me preocupei de achar que tinha que ter aquilo ali no meu dia, da gente ter essa metodologia. O que mais fez diferença para mim, assim, a gente também planilhar as matérias, o conteúdo. Então, assim, são várias, de pouquinho em pouquinho, tudo vai se encaixando e você vai vendo como que depois de um tempo aquilo ali vira a sua rotina de estudos e é isso, a gente só tem que seguir. Show de bola. Então foram pequenos ajustes que você foi fazendo, né? Seja na hora de estudar uma matéria por dia, seja na hora de ter um planejamento eficaz de revisão, seja na hora de você organizar ali aquele estudo e a planilha, né? Eu acho que a planilha é algo que realmente choca muito. Talvez seja a coisa que mais muda, pelo menos do que eu escuto dos estudos de caso que a gente já gravou aqui, Aline. As pessoas sempre falam, os alunos sempre falam, Roberto, a planilha realmente me trouxe uma clareza que eu não tinha antes quando eu estudava só. Você também sentiu isso, essa coisa da medição dos estudos de uma maneira mais organizada, mais profissional? Muito. Se organiza, tudo que acho que assim, todo concurseiro precisava disso, porque é muito organizado, e é o que eu já te falei, às vezes a gente para um período, a gente sai de férias, a gente vai dar um respiro e tá tudo ali, então te ajuda muito voltar, te ajuda muito saber onde você tá errando, o que você tem que dedicar mais, quando tá com a prova, onde que você tem que insistir, então é o máximo diferencial, assim, mas até chegar nele, até esses outros pequenos ajustes, assim, que a gente vai fazendo, acho que tudo vai somando, é de pouquinho em pouquinho, porque não adianta a gente entrar no método e você falar assim, toma, vocês fazem essa planilha aí, é isso que vai dar certo. Então, é muito a construção, assim, do programa e de como a gente sai dele.
foi que fez total. Acho que assim, até as coisas que a gente não espera, que cada pessoa acho que vai se identificar mais com uma coisa e menos com a outra. Às vezes, até assim, na hora que me falava, vai ter um grupo de alunos, eu falava assim, tá, mas que isso vai me ajudar? E assim, ajuda muito. Você vê muitas dúvidas, às vezes dúvidas que você não ia ter, às vezes alguma aflição que você tem, mas que você não quer expor. Então, assim, tudo vai construindo e vai ajudando nessa caminhada, assim. Eu acho que é um período que você consegue dar um upgrade bem grande nos estudos. Que massa. E como que foi essa história de você montar os seus próprios horários, né? Já que você achava que alguém deveria te dar os horários prontos e falar, estuda isso, faz isso, faz isso, faz isso. Você teve dificuldade? Foi difícil? Com quantas matérias você começou, você lembra? Não lembro o número de matéria, mas como eu já estudava, eu comecei com um número grande, assim, mas eu via várias pessoas também que estavam no grupo que tiveram que dar um passo para trás, começar com menos, e eles falavam a mesma coisa, que se encaixava. Não, eu não comecei com tão poucas, mas assim, eu consegui me organizar bem pelo que o programa propunha, assim. E eu acho que o mais difícil é você, a primeira torcida de nariz que você dá, assim, que você fala, uai, mas será que é isso mesmo? Será que é desse jeito assim que eu vou conseguir me organizar? Mas depois que você passa, assim, todo mundo tem uma preguiça inicial, assim, porque você tem que colocar todas as matérias ali, todo o conteúdo. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas isso vai dar muito trabalho, mas na hora que você pega para fazer, flui. E é essencial, não dá para ter essa torcida de nariz inicial, mas é o mais difícil, assim, a gente só aceitar, seguir aquilo, porque depois tudo encaixa, assim, é muito fácil, não tive nenhuma dificuldade de colocar. Depois, assim, de um tempo estudando, até falei com você que a gente vai fazendo alguns ajustes, assim, e, de novo, o seu suporte vai ajudando sempre, que às vezes a gente coloca as matérias nível 1 no início da semana, e depois eu fui vendo que, para mim, pessoalmente, talvez não era o melhor, mas aí, questão de adaptação, que a gente vai conversando com você e fecha redondinho. Muito bom, né? Então, quer dizer, existe essa necessidade de mudança que muitas vezes a gente, né, o próprio aluno tem uma resistência, mas depois que ele se entrega, e você falou uma coisa muito importante, né, abrir a cabeça para realmente seguir o que a gente propõe, vai dar o resultado, vai trazer a mudança e as melhorias que a gente quer. Então, você diria que teve um upgrade bom aí nos seus estudos e transformou muita coisa, né? Que você poderia apontar assim, as principais mudanças que você sentiu aí já de ter esse planilhamento, de montar seu horário, de ser mais autônoma, né, você mesmo com seus estudos e ganhar essa independência também? Eu acho que a principal coisa que a gente tem que falar é que, a partir do momento que você está num programa sério, então você tem que abrir a cabeça para aquilo. Não adianta você ficar achando que existe. Eu uso muito esse exemplo, que para mim fazia muito sentido, assim, que era o que me afetava, de achar que existe um material que vai me fazer passar, uma pessoa que vai me fazer passar. Não é. Eu acho que é o nosso comportamento diante de um programa que é de qualidade, sabe? Se ainda for algum outro que você está caindo em algum erro, alguma coisa que não vai fazer sentido, tudo bem. Mas a partir do momento que eu já te falei isso, assim, você tem muito comprometimento com o que você está fazendo com a gente. Hora nenhuma você promete uma coisa e depois deixa para lá. Então, assim, a gente tem o seu suporte, tem uma pessoa séria por trás que fez aquilo ali, que já testou várias vezes, tem várias pessoas falando que funciona, então a gente tem que confiar naquilo ali também e parar de iludir, de achar que uma pessoa que vai fazer isso para mim e terceirizar essa culpa, porque a gente tem um programa de qualidade, então a gente tem que confiar nele. E também tem que fazer a nossa parte, que não adianta a gente ficar falando, é isso, então o problema é ele que coloca essa revisão, então eu não vou dar conta. É essa revisão dele que não faz sentido. Não, é a gente, às vezes, que não está internalizando aquela função ali do programa. Então, você tem que parar de achar que existe uma perfeição, que não é esse programa que funciona, então eu vou para outro, e a culpa é essa, assim, sabe? Eu acho que é muito acreditar e dedicar, porque é um programa sério, faz sentido, e a gente tem que fazer por onde também. A gente tem que parar de achar que uma outra pessoa, igual aquela ideia que eu tinha no início, assim, uma outra pessoa vai fazer o horário para mim, vai determinar o que eu leio e você não faz nada. Você só fica ali recebendo.
né? Eu acho que às vezes até a ideia que a gente conversa assim no programa também de aula, de assistir aula. Então, por que muita gente já você fica resistindo a essa ideia que você fala não é para ficar assistindo aula online? Porque é muito mais fácil a gente ficar aqui assistindo aula online, talvez não tenha um estudo ativo. Então, assim, eu acho que esse é o máximo diferencial, assim, para mim. Eu acho que é a dica que eu posso dar, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem um programa sério e a gente está se dedicando, é o que fecha. É o que soluciona, assim, para muitas coisas. E às vezes eu, que estudo para tribunal, às vezes uma outra pessoa que estuda em outra área, acho que essa que é a chave mesmo. E é engraçado isso, né? Que quando a gente se apropria dessa autorresponsabilidade que você está falando, né, Aline? Quando a gente chama para a gente também parte das funções e parte da responsabilidade para alcançar o objetivo, juntando com o método 3.1, as coisas começam a fluir, né? E é muito importante o que você está dizendo para você que está vendo esse estudo de caso, abrir a cabeça que aqui a gente não está prometendo fórmula mágica, a gente não está dizendo que fazendo o método você vai passar num tempo recorde, não, você vai continuar tendo que fazer a sua parte, como a Aline fez a parte dela, está fazendo a parte dela, e você está vendo aqui embaixo, né, passando, né, Aline, aprovada para advogado da Câmara de Ouro Preto. Conta um pouquinho dessa história, né, que você falou, Roberto, estou indo para tribunais, apareceu essa prova, como é que foi esse momento aí de fazer essa prova, você esperava esse resultado? Foi muito bom, assim, porque eu acho que é a concretização de tudo que a gente está falando, porque eu tinha aquele primeiro ano lá que eu estudava sozinha, que eu via que eu tinha alguma maturidade para estudar, mas ainda assim não era o suficiente, e tudo se encaixou, porque eu vi que eu segui o método que eu estudei e deu certo. Então, assim, eu acho que se eu fizesse e não viesse resultado, eu ia ter que olhar onde que estava o erro, assim. E não é o carro que eu estudo. Eu moro em Belo Horizonte, Ouro Preto é aqui perto, meus pais moram lá. Por acaso, eu vi esse edital, vi que as matérias não eram diferentes do que eu estudava, e aí eu resolvi fazer essa prova. Ela tinha uma vaga só. Eu agora já até esqueci que colocasse eu fiquei no final, mas acho que foi em 19º. Eu fiquei nesse cadastro de reserva aí, mas foi muito bom, assim, de ver. Eu acho que eu fiz 85% da prova. Então, eu Uau. acho que isso que eu fiquei mais feliz, assim, sabe? De ver que eu consigo acertar, ver que quando você estuda, e o melhor, na hora que você está fazendo a prova, antes você tem, quando eu falava naquele primeiro ano, você fala assim, nossa, já estudei isso, mas como que era mesmo? Ai, como que é isso? Não, eu sabia isso, mas às vezes, tipo assim, o que você sabe está no enunciado, e o que pergunta é alguma informação que passou despercebido. E às vezes, nesse outro, não. Na hora que eu li o enunciado, eu já escrevia de lado, assim, falava, é isso que vai perguntar. E na hora que tinha lá, eu nem tinha que ficar lendo as alternativas para saber, é isso, é aquilo. Então, você vê que você já sabe, você já está muito mais maduro, assim, para responder muitas questões, eu tinha certeza absoluta, assim. Algumas outras que eu não sabia, eu já sabia como caminhar para onde responder. Então, foi muito bom, assim, de ver que você faz uma prova que você tem conhecimento para ela, que você está pronta, assim, para ela. E mesmo não sendo uma prova que eu estudava. Sim, ainda teve que fazer alguns ajustezinhos aí, né, em relação ao que você vinha fazendo, estudando o carro que você queria, porque a gente sempre fala isso, né, Aline? Não troquem de edital, fiquem dentro de um edital só, de um cargo só, mas é óbvio que aparece a oportunidade que nem da Aline e vem uma aprovação inesperada para dar aquele primeiro brilho no olho, assim, falar, nossa, já consegui passar em um, agora vamos continuar para passar no que eu quero e seguir melhorando cada vez mais, né? E como é que você está se sentindo hoje, depois dessa esse primeiro bom resultado aí? O que mudou aí para você e quais são os seus próximos passos? Eu acho que o que mais, o melhor, assim, é que a gente vê que é possível. Então, acho que a gente tem que parar de duvidar, assim, que a gente vai conseguir, que são poucas vagas, e várias outras coisas que a gente não controla, que eu converso muito isso com você, que é, às vezes, a minha maior aflição, de não saber quando vai ter prova, ou o que vai ser cobrado, ou quantas pessoas vão estar ali disputando aquela vaga e fazer o nosso, assim, de estar aqui dedicando, de estar seguindo, de ter esse núcleo, não é de ficar pulando de edital para edital, mas ter esse núcleo de matéria, assim, bem
concretizada, que você estuda e quando sai algum outro edital, eu já vi você falando isso também, é da gente escolher a prova que a gente vai fazer, né? É a gente que escolhe, não a prova que escolhe a gente. Então, eu acho que é uma maturidade que a gente conquista, assim, de estudo mesmo, de como estudar, de como você está nas matérias, do método, de tudo, assim. Sensacional, Aline. Eu ainda estou aprendendo muito, caminhando, né? Sigo aqui com a minha planilha, sigo nos estudos, mas é isso, assim, que eu acho que mais fez diferença para mim. E tomar essas decisões, né, daqui para frente, de qual prova fazer, o que eu já sei muito desse edital aqui que dá para ir, e também saber dizer não para aquelas que às vezes a gente fica tentado, né, de querer sair se inscrevendo nas provas, mas peraí, essa daqui já foge muito, e aí é como você falou, ter a clareza de onde você está, em cada disciplina, saber o quanto você sabe, né, o quanto você sabe de cada matéria, é fundamental para você fazer esses planejamentos, para você tomar essas decisões e tomar as decisões certas, né? Vou apostar nessa aqui porque essa aqui está muito próxima, que nem você fez para Ouro Preto, né? Estava muito próxima do seu edital, do que você já vinha estudando, você sabia o quanto você acertava, foi lá, 85%, parabéns por essa primeira conquista. Obrigada. A primeira de muitas, eu tenho certeza. E o que você diria, assim, se você pudesse voltar no tempo, né? Se você estivesse conversando com a Aline de 1 ano atrás, 2 anos, antes de conhecer o programa, o que está óbvio para você hoje, nos seus estudos, que não era óbvio até então? Nossa! É porque são tantas coisas, assim, eu acho que é tanto apanhadinho que a gente vai fazer, assim, às vezes nem perceber, mas eu acho, assim, de ter o próprio método mesmo, que não tem como a gente estudar sem ter um norte, assim, sabe? Não é só sentar aqui, pegar um livro e começar a ler. Mas para mim é muito óbvio isso, o método de estudo. E eu acho que o mais importante é que, assim, não é uma coisa que com o tempo ali vai ficar defasado. Porque às vezes a gente tem isso, quando você está estudando, às vezes você tem que atualizar o material, você tem que atualizar o que você está estudando ali, você tem que ter esse ciclo de estudo e de crescimento nas matérias. Mas o método é aquilo ali, está concretizado, sabe? Eu acho que é bem... Você já vai seguir, você conquistou aquilo ali. O método, quando você aprende, você aprendeu. Então, você só vai seguindo, você só vai caminhando. E mesmo que você já fique com o método ali, você cresce dentro dele. Porque cada vez que você vai dando uma volta numa matéria, num conteúdo, você vai aprendendo cada vez mais. Então, acho que o que a gente muito fala do método, assim, a clareza é bem óbvia para mim. O que a gente tem que aprender, a questão de como a gente vai crescendo dentro de cada disciplina, saber onde que você está errando mais numa matéria, onde que você já está dominando ela. Isso, assim, faz muita diferença de ter óbvio para saber como que você tem que caminhar, onde que você tem que estudar mais, onde que você já pode ficar mais confiante. Sensacional. E isso é muito bom, né? Quando a gente fala muito dessa palavrinha clareza, e eu fiz essa pergunta, provoco, porque é óbvio hoje, né? Mas lá atrás não era, e essa obviedade que hoje você já conquistou nos seus estudos, e que vai te levar certamente para novas conquistas e outras aprovações, é difícil quando você não tem essa forma de pensar os estudos, né? Porque eu acho que o método 3.1 é muito isso. É fazer o aluno sentar em cima dele mesmo, das conquistas dele, da caminhada dele, e perceber, por aqui estou indo bem, por aqui preciso melhorar, e muitas vezes a gente quer fechar os olhos para isso, né? O aluno ele quer evitar descobrir que eu não estou muito bem nessa matéria, ou só estou acertando isso, mas, cara, se você não descobrir os seus pontos fracos, você nunca vai ser capaz de transformar esses pontos em pontos fortes e conquistar os resultados que você quer. Então, é crescimento contínuo. Você falou de uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser frisada. Para você que está vendo a gente, para você que está interessado no programa, para você que está buscando essas melhorias, sua primeira aprovação como Aline, é importante você compreender que o Método 3.1 nunca vai deixar você sem ter o que estudar, sem ter o que melhorar, né, Aline? Vai estar sempre lhe dizendo, sinalizando ali, né, piscando, a planilha ali vai estar sempre te falando, aqui ainda tem que ter mais energia, mais estudo em cima disso aqui, então você vai estar sempre crescendo, crescimento contínuo, até chegar ao resultado final.
É o que eu falei, assim, foi muito bom de ter visto que eu saí daquela média ali, eu consegui um resultado bem melhor. Então, você vê que faz sentido, você vê que você está no caminho certo, mas não quer dizer também, eu segui o método, então por que eu não passei em primeiro lugar, sabe? Eu acho que é tudo uma caminhada. Mesmo com o método, você também consegue ver onde que você tem que melhorar. Ainda que eu não tivesse feito esse resultado na prova, não quer dizer que foi falho, sabe? Eu acho que a gente vê, o método também te permite de ver aonde que foi que você errou, aonde que você pode dedicar mais, porque a partir do momento que você não tem método, o erro talvez é esse, né? E eu vi no meu caso que era, porque com o método eu já consegui melhorar muito mais o meu resultado, porque se antes eu fazia média que eu falo é assim, 60% nas provas, para você partir para uma prova que você faz 85%, então o método fez diferença para mim. Agora, como que eu saí dos 85 para um 100 para ficar em primeiro lugar ali, não sei, mas assim, alguma coisa que você tenha que ainda evoluir no próprio método. O erro não está no método, não é nem erro, é o que eu ainda preciso evoluir para chegar nesse lugar, assim, de como, em quais matérias eu tenho que dedicar mais para eu conseguir dominar uma prova, para eu sair dos 60 para os 85, dos 85 para mais. Então é isso, assim, a gente consegue ver evolução. É uma questão de tempo, Aline. Tua aprovação em primeiro, em segundo, a gente não sabe aonde, quando, mas é só uma questão de tempo, né? E isso é muito poderoso, né? Quando a gente entende que agora chegar na posição tal, do cargo tal, só depende de tempo, de trabalho, de esforço, de dedicação, que eu sei que você tem, que eu sei que isso é uma das suas armas, né, pessoais, a disciplina que você também aplica, é importante salientar que, como a gente falou, não é fórmula mágica, não é porque você vai pegar, não, você vai ter que estudar, mas estuda com a clareza, estuda com um passo a passo e com uma forma de ir melhorando cada vez mais. Antes da gente finalizar, né, deixa aí o teu recado, o que você poderia dizer para o pessoal aí que está assistindo a gente hoje? Eu acho que é isso, gente. Confia, entrega, segue o método. Não coloque qualquer frustração, não torça o nariz, qualquer coisa assim, sabe? Porque faz sentido. É uma metodologia, se questiona antes de alguma coisa e fala assim, mas isso aqui não faz sentido para mim. Tenta primeiro, sabe? Porque faz sentido. Eu acho que isso que é o mais importante. A gente parar de querer achar uma solução, uma fórmula mágica e dedicar com isso aqui. Porque, para mim, eu acho que não falta mais nada. Porque quando a gente tem a nossa dedicação, a gente está fazendo a nossa parte, a gente tem um método que funciona, então é isso, sabe? Não tem mais para onde correr. Eu acho que essa é a melhor sensação que a gente pode ter agora, assim, porque se de um lado a gente tem o que a gente não controla em questão de prova, de editais e etc., do outro lado a gente tem o que a gente controla, que é o nosso estudo e a metodologia. E a partir do momento que esses dois estão encaixadinhos, você cresce muito, você evolui muito. E com paciência, sabe? Às vezes, se você ainda não tem essa visão, vai caminhando aos pouquinhos, que daqui a pouco vai ter alguma outra vitória, alguma outra coisa, você vai ver que você está evoluindo, assim, igual ainda é comigo. Eu vejo, às vezes hoje eu tô num ponto, daqui a pouquinho eu vou seguindo, assim, no método mesmo, não paro de seguir o método, já tem bastante tempo e eu sigo nele. Eu não preciso de reinventar, de procurar um outro método, não. Eu, dentro dele, eu vou vendo aonde eu vou crescendo. Cada hora a gente vai evoluindo, assim, em uma vertente dele. Eu acho que é isso, assim, dedicar e confiar. Sim, São as duas palavrinhas mágicas. Dedicação, confiança, e para você que está aqui com a gente até agora, nosso muito obrigado, Aline, obrigado também pelo seu tempo. Deixa o seu comentário aqui embaixo, respondendo o que você aprendeu com essa experiência da Aline, com a fala dela. Obrigado por compartilhar, abrir seu coração aqui e deixar, né, as pessoas compreenderem, cara, existe uma forma de fazer, não vai ser de graça, o caminho está aí para todo mundo, abrir a cabeça, ter humildade, né, de buscar ajuda, de querer melhorar, porque é possível sim sair dos 60 para 85, para a primeira aprovação, dos 85
para mais ainda adiante, daqui para frente. Muito obrigado, viu, Aline, por ser uma queridona. E nada, agradeço a você. Eu falo que toda conversa nossa é ótima, assim, que é muito bom a gente até externalizar isso. E é outra coisa do método, assim, que faz muita diferença, que a gente sempre tem o seu contato. As pessoas falam, não, mas essa questão de coach, eles falam, e depois eles somem. Não, o Roberto, até eu já acabei meu programa, deve ter 1 ano, e até hoje a gente conversa, ele procura saber. É uma pessoa interessada, assim, não... Eu só tenho palavras de agradecimento, assim, por isso que o que precisar contar comigo, que eu puder ajudar, eu estou aqui. Bacana demais. Eu que lhe agradeço pela confiança e a gente tem essa recíproca com os alunos, principalmente quando a gente vê que é o aluno que quer. Porque não adianta, você pode ter o melhor método do mundo, os melhores materiais, a melhor assistência, e se você não realmente quer dentro de você essa mudança, essa aprovação, as coisas não vão acontecer. E eu sei que você quer, e eu sei que você vai chegar lá. De novo, como a gente vem conversando ao longo desse estudo de caso, é uma questão de tempo só, um pouco mais de paciência, insistência, confiança e dedicação, como você mesma disse. E olha só, para você estar vendo a gente, se lembre que toda segunda, quarta e sexta, 7h37, a gente tem lives ao vivo e terças e quintas, 18 horas. Hoje eu estou aqui com a Aline fazendo estudo de caso. Inclusive, né, Aline, fica o meu convite para você também, para participar dessas lives, já que contato é algo que a gente está buscando fazer cada vez mais, ter mais momentos desses com os nossos alunos. É claro que eu não consigo entrevistar todos os nossos alunos, mas quando o aluno nosso passa, é minha obrigação, né, estar aqui com você, te dar o suporte e com todos que precisam. Por isso que essas lives elas estão se tornando mais frequentes também, para a gente ter mais contato, e aí fica o meu convite para você também participar das próximas, tá bom? Tá bom. Para você, então, que está em casa, muito obrigado. Um abraço. A gente se vê, então, no próximo Estudo de Casa. Aline, brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show de